Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. O apóstolo Paulo nos diz em sua primeira carta a Coríntios, no capítulo 1, verso 18, as seguintes palavras: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. A pregação do apóstolo Paulo tem como foco o ato salvífico de Cristo na cruz. Ato esse considerado tão cruel e humilhante na época que passavam por ele apenas os piores malfeitores. E Jesus Cristo é aquele que morreu na cruz. Ele sofreu as piores dores que nós nem sequer conseguimos imaginar. E para que nós entendamos um pouco mais da missão de Cristo na cruz, nós queremos acompanhar a leitura que vem do texto de 2 Coríntios, no capítulo 5, versos 14 a 21, que assim nos diz: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos,
e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Estimados irmãos, hoje nós relembramos que um homem, Jesus Cristo, morreu entre dores e súplicas. Um homem abandonado pelas pessoas que ama, condenado pelos representantes do governo e da religião. Um homem que morre sem ter cometido pecado ou crime algum. Um homem que sofre sabendo que nada fez de errado. Um homem, o Filho do Homem, que morre uma morte solitária pregado em uma cruz. Cruz esta que não representava nenhum símbolo santo, mas era um instrumento de tortura comum para castigar rebeldes e criminosos. Será que nessa cruz houve alguma novidade? Não seria este mais um crucificado no meio de criminosos? Aparentemente, nós não vemos novidade nessa cruz, pois milhares já haviam morrido na cruz antes de Jesus. Parece que com a morte de Jesus nós vemos apenas fraqueza e falha. Como o Filho de Deus morreu na cruz? Não seria ele aquele que viria como rei em glória para salvar os seus? Talvez essa seja a primeira impressão que nós temos com a morte de Cristo na cruz. Mas se nós olharmos bem, a mensagem desta cruz é diferente das demais. Ela nos fala do Cristo, o Filho de Deus que morreu como uma vítima, que morreu por amor. Nele não havia pecado algum, mas ele padeceu para que cada um de nós deixe de viver para si mesmo e possa entender o grandioso amor de Deus por nós, um amor que nos constrange. Pois a cruz, ela não é só morte, mas chance de vida para mim e para ti, chance de vida para cada um de nós. A cruz nos faz perceber que nós somos pecadores, mas que pelo ato de Cristo na cruz, Ele carregou o meu e o teu pecado. Ele tomou sobre si a nossa dívida e pagou ela, nos tornando assim filhos de Deus, se nós entregarmos o nosso viver ao Pai. Isaías assim nos diz: ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Nesse dia, nós lembramos a morte mais difícil, que foi por mim e foi por ti. Uma morte que carrega o nosso fardo e que nos convida a nos colocarmos de joelhos diante de Deus e mostrar que esta morte nos dá a chance de um novo relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Deus. Um relacionamento onde há perdão dos pecados, um relacionamento onde o Espírito Santo nos molda, um relacionamento onde o amor de Deus nos faz sermos melhores para a nossa família, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos irmãos da fé e para qualquer pessoa que passe por nós no caminho. Isso só Deus pode fazer. Eu não posso, tu não pode. Só Deus pode fazer isso quando Ele habita nos nossos corações.
Quando nós entendemos o que Cristo fez por mim e por ti na cruz. No dia de hoje, coloque a tua vida em oração. Reveja o teu caminhar e abra as portas da tua vida para que Cristo habite nela e que Ele te dê sentido a cada novo dia no viver. Não deixe esse momento passar batido. Não deixe com que a morte de Cristo na cruz seja apenas algo que nós lembramos, mas que nós não vivenciamos. Deixe Deus te mostrar aquilo que Ele fez por ti e por mim. Perceba o quanto a sua mensagem pode ser loucura para o mundo, mas para nós é o verdadeiro e vivo caminho. Esta é a minha oração e o meu firmamento. Amém. Por volta do meio-dia, o sol se obscureceu e até às 3 da tarde, escuridão a terra envolveu. Rasgou-se o véu do templo ao ouvirem Jesus bradar: Pai, meu espírito nesta hora a ti quero entregar. Tendo dito aquelas palavras, inclinou a cabeça e morreu. E assim, na vida e na morte, a vontade do Pai se rendeu. À vista do acontecido, o próprio centurião, dando glória a Deus, dizia: este homem era justo e bom. Toda a multidão que acorrera para tudo ver e apreciar, retirou-se arrependida e perturbada a silenciar. E todos os seus conhecidos e adeptos houveram por bem manter-se a certa distância, e assim fizeram também. As mulheres que da Galileia tinham acompanhado o Senhor, de longe olharam pasmadas, não podendo esconder sua dor.